para dar início à nossa reunião da noite, acalmar nossos corações, acalmar as nossas mentes, buscar a sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, e todos os espíritos que participam conosco deste encontro. Vamos buscar entender a lição da noite, para que elas nos fortaleçam, assim como todas que nós temos aprendido deste evento, para que cada lição possa tocar no coração de cada um de nós, naquilo que necessitamos de aprendizado, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que já estamos bem. Agradecer, então, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, todos sintonizados na mesma necessidade. Que o nosso companheiro navio seja feliz na encarnação da noite, tendo as palavras adequadas para que a gente possa entender cada detalhe da lição que nos será apresentada. E que assim seja. Azil. Obrigado, Jorge. Boa noite. A gente conversava um pouquinho antes, Carlos César e eu, a respeito do que o texto se mostra. E eu começo a dizer que a impressão inicial que o texto tem é enganosa. Pelo menos essa foi a conclusão a que eu cheguei. Parece uma exortação moral, mas apenas parece. O que ele faz é algo assim muito interessante e é o que eu gostaria de demonstrar, a minha leitura do texto, né, durante os instantes em que estaremos juntos. Eu tenho muito claro que ele não pergunta como deve agir o homem. Não pergunta. Eu gostaria que vocês olhassem o texto tentando responder uma outra pergunta. E, para mim, é nítida, embora não apareça, exceto por esse exame de conjunto. Como se manifesta o espírito que realmente assimilou o evangelho? Então, não está recomendando como a gente deve agir, não. Ele está chamando a nossa atenção para um texto que Kardec, inclusive, não comentou. Eu fui buscar todas as referências possíveis em que seria viável a identificação de que Kardec trabalhou esse texto, especificamente Mateus 5,16. E vocês sabem que eu não gosto de usar outra tradução que não seja a do André Schurach. E isto, para mim, fica cada vez mais nítido, cada vez mais claro, porque o Schurach traz uma beleza do texto que as traduções, notadamente as modernas, matam por completo. Vamos a ele? Assim, que vossa luz resplandeça diante dos homens, eles verão vossas belas obras e glorificarão vosso Pai dos céus. Assim, que vossa luz resplandeça diante dos homens, eles verão vossas belas obras e glorificarão vosso Pai dos céus. A primeira palavra que chama a atenção é resplandeça. Porque resplandecer não é a mesma coisa que emitir luz. É deixar que uma luz já existente atravesse quem a porta. No horizonte espírita, isso fica muito claro. É por isso que eu disse que a pergunta não estava dizendo respeito ao homem. Ela está colocando o espírito em xeque.
Porque a luz não pertence ao corpo, nem pertence à inteligência. A luz pertence ao espírito. Pertence ao espírito. O corpo apenas permite sua manifestação temporária. É por isso que Emmanuel nunca trata sobre o brilho da personalidade social. Ele o compreende como uma consequência do estado íntimo do espírito. É muito interessante essa maneira como a gente vê a sua mensagem. Logo na abertura, ele mostra para nós um erro que é muito comum. Admitem muitos aprendizes que brilhar seria adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Vejam como ele é delicado. Ele não condena a inteligência, nem o estudo, nem o serviço. O que ele condena é uma inversão espiritual. O espírito deixa de buscar iluminação e passa a buscar visibilidade. A diferença entre as duas coisas é enorme. A iluminação pertence ao ser. Resplandece aquilo que o ser tem. A visibilidade é do ego. E nos nossos dias, o que há de busca por visibilidade para a satisfação do ego é absurdo. Mas é absurdo mesmo. O brilho do espírito é o brilho, então, da personalidade. Ele, Emmanuel, mostra o brilho do espírito e o brilho da personalidade. Emmanuel mostra isso muito claro quando diz para nós o seguinte: existe um brilho da personalidade, ele é adquirido, e ele depende de algumas coisas, da eloquência, da cultura, do prestígio, da liderança, do reconhecimento. Mas existe um outro brilho, o brilho do espírito. Ele não pode ser fabricado. Ele resulta da transformação moral. Por isso, Emmanuel não critica o conhecimento, critica o conhecimento transformado em identidade. Há um outro trechinho interessante: excluir a cultura espiritual. Ele não faz uma leitura anti-intelectual. Pelo contrário, o conhecimento deixa de ser um patrimônio, passa a ser responsabilidade que todos nós trazemos conosco na medida em que possuímos a luz. Curiosamente, servir tem um destaque fenomenal na maneira como ele lê o texto. Ele não escreve que a gente deve aprender para aplicar, nem aprender para convencer, muito menos aprender para ficar respondendo objeções, ficar tentando justificar nossas atividades. Mas ele diz, está no texto, melhor conhecer e servir. Por quê? Porque quem serve já começou a esquecer-se de si próprio. Começou a se esquecer. E talvez aí a gente tenha o primeiro sinal de que há uma iluminação espiritual. Vamos voltar ao texto. Assim que vossa luz resplandeça diante dos homens, eles verão vossas belas obras e glorificarão vosso Pai nos céus. Diz ele,
Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana. É muito interessante, porque aqueles que conseguem esse processo de iluminação tornam a iluminação presente numa conversa, numa dificuldade, na convivência. Ser um espírito imortal não elimina a urgência de aproveitarmos bem a reencarnação. Pelo contrário, confere à reencarnação um significado muito grande. Ele vai, quando aborda a questão, trabalhar um ponto que é bastante interessante, né? Como reconhecer as belas obras, e aqui eu estou no texto do Churac, rendendo graças ao Pai, em forma de alegria com a nossa presença. Olha como ele se cola a Jesus, como fica visível a consequência da adesão a Jesus. As obras se tornam tão profundamente incorporadas na nossa maneira de ser que elas não são mais ações isoladas. Elas são a nossa própria presença. Olha o desafio que ele nos oferta. O desafio que o espírito tem a partir do momento que conhece as questões da sua própria natureza. Dá para a gente voltar e identificar em Allan Kardec inúmeras colocações no sentido de que o simples conhecimento da doutrina espírita, isto é, o simples conhecimento do que eu sou, provoca transformações que são irreversíveis. Provoca transformações que não são mais passíveis de serem enquadradas. Mudou. É como se eu saísse de uma percepção extremamente limitada e passasse a ver as coisas de uma forma muito mais ampla e, consequentemente, muito mais responsável. Porque eu não tenho mais como omitir que sou um espírito imortal. Não tenho mais como omitir isso. Eu não posso postergar essa vivência. Eu tenho essa informação para nortear os meus passos. Se antes de tê-la, o meu comportamento revelava dúvidas, questões, eventualmente colocações ilusórias a respeito desta ou daquela construção teológica, a partir do momento que eu estou ciente de ser um espírito imortal, isso muda por completo. É essa a razão pela qual eu disse que não se falava do homem, porque o espírito trabalha por fazer resplandecer aquela luz que ele já obteve, aquele conhecimento que ele já obteve. É muito interessante, porque a nossa presença, a partir de tal conhecimento, ela vai ser identificada. Quem produz alegria? É o conferencista? É o médium? É o escritor espírita? O dirigente? Não, é o espírito. É o espírito que a produz. E não é por aquilo que ele faz, mas é por aquilo que ele se tornou. Ele se tornou alguém que está na Terra
mas tem consciência. Então, as suas obras não são mais episódios, elas são a atmosfera espiritual. Ele pode estar à frente do grupo mediúnico, pode estar na exposição, estar em casa, estar na rua, estar na atividade caritativa. A atmosfera espiritual que ele traz revela esse desafio. Olha, o que vocês sabem deve fazer que a vossa luz resplandeça. A vossa luz resplandeça. Através do quê? Das belas obras. Curiosamente, o texto em francês fala mesmo de belles, não fala de bonnes, né? A tradução para o português, que nós encontramos no Padre utilizado por Emmanuel, fala em boas, e não é esse o foco, né? A ideia são as belas, e Emmanuel demonstra isso, porque uma obra que é bela não é apenas composta de um ato, não é um ato que torna aquilo, é a harmonia interior, quando o espírito alcança uma certa integração. Vocês vão ver onde eu vou querer ligar isso. Surge uma espécie de beleza moral. Ela não é estética, ela é ontológica. O o espírito passa a irradiar unidade. Esse é o alcance que eu consegui dar à expressão que está no texto, dizendo fundido pensamento, verbo e ação. Fundido pensamento, verbo e ação. É muito interessante porque a gente pode ver aqui um espírito que já está integrado a esse conhecimento, do outro que ainda está fragmentado na compreensão daquilo que ele é. Porque o fragmentado deseja uma coisa, fala outra e age completamente diferente. É a energia dispersada. Agora, o espírito iluminado, não. Ele faz com que tudo aquilo seja claramente percebido, fundido. A fusão, e basta que a gente examine qualquer processo de fusão para perceber que as divisões internas desaparecem. Está fundido. Eu não identifico mais o que era A, B ou C. Então, pensamento, verbo e ação são uma coisa só. Eu penso em fazer alguma coisa, mas falo outra e ajo em sentido completamente diverso. Eu não tenho como trazer nada que não seja o que ele vai nos apresentar de maneira assim bastante categórica, né? O único ponto do texto que eu acho que efetivamente traz uma advertência moral para que a gente preste atenção, que é no sentido: ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. O que é um fogo fato? É aquele que tem uma impressão de luminosidade, só impressão. Não aquece, não orienta, não fecunda. É o conhecimento que a gente costuma dizer ilumina bibliotecas. Agora, há um outro que deve iluminar consciências. E Emmanuel está focada no segundo, nas consciências. Por quê? Quando o discurso não vem do espírito transformado, aquelas duas palavras que aparecem no texto, expectação e desconfiança, elas se conjugam maravilhosamente, harmoniosamente. Quando o discurso, então, não vem desse espírito, num primeiro momento ele vai produzir o quê? Expectação. As pessoas esperam encontrar alguém iluminado, mas depois elas desconfiam,
porque há uma ruptura entre a palavra e a vida. E não precisa ter muito discernimento para a gente descobrir quando os espíritos comunicam algo, mas não realizam aquilo que comunicaram. Então, você tem uma incoerência vibracional facilmente perceptível, inclusive pelos desencarnados, porque sabem que há uma expectação, porém, a expectativa nunca se concretiza. Vamos nos lembrar lá, eu preciso fundir pensamento, palavra e obra, para que a minha luz brilhe. E o detalhe curioso, né? Que a luz brilha no sentido completamente diferente do que a gente pode imaginar. Então, não é aquele que expõe que vai brilhar, não é o médium que brilha, não é o orador, não é o escritor. A luz autêntica é transparente e ela atravessa aquele que manifesta para chegar onde Jesus faz o desafio, naquele que é a fonte da luz, que é o Pai. A luz procede do Pai. Quando nós nos iluminamos, nós conseguimos essa harmonia com o Pai. Foi a maneira pela qual Jesus deixou muito claro que a sua missão, está lá no Evangelho de João, não era ser glorificado. Não estou aqui para ser glorificado. Quem imagina que eu vim até aqui para buscar a glória, não entendeu nada do que eu falei. A glória é do Pai. É Ele quem nos permite já ter o conhecimento que estamos tendo em nosso próprio benefício. Deus, ao nos permitir conhecer verdade tão límpida, Ele está pedindo a cada um de nós, aproveite. Aproveite o conhecimento que chegou até aqui, para que a luz brilhe. Agora, a luz que vai brilhar não é a sua, sabe? A gente precisa entender que a glória não é nossa, mas é daquele a quem retratamos, aquele que nos criou e que nos convida a ir até ele, para que cada vez mais entendamos como podemos ser úteis, como podemos servir. Então, o espírito iluminado não é aquele que fala da luz, nem mesmo aquele que a compreende intelectualmente. O espírito iluminado é aquele cuja transformação moral permite que a luz que ele resplandece seja um meio de transporte daquele que é a verdadeira luz. Jesus, então, diz, olha, eu não tenho importância nesse contexto. Eu cumpro a vontade do Pai. E quando, diante dos dissabores que a incompreensão de uma mensagem assim apresenta, ele manteve-se sereno, porque ele estava sendo coerente com a tarefa que trouxe para cumprir. A tarefa que trouxe para cumprir, que era a de revelar o Pai e de nos revelar a nossa própria essência. Veja como isso é tão evidente, tão claro. A mensagem que o Emmanuel nos dirige, então, ela é uma mensagem destinada a permitir o nosso próprio evoluir. O desafio nosso é sermos espíritos cuja presença faça com que aqueles que nos observem agradeçam a Deus. Não a nós, nunca a nós. Porque todo o progresso que fizermos, fruto do nosso esforço, nos permitirá cada vez mais irmos refletindo a verdadeira luz, aquela que é capaz de conduzir o átomo, por esforço próprio, à máxima perfectibilidade. É Deus que nos quer assim, avançando. Né? O espírito não é a finalidade, o espírito é um instrumento
de manifestação da lei de Deus. É por isso que Kardec estuda as manifestações das leis morais. A consciência que vamos tendo da nossa responsabilidade, do dever de agirmos no bem, é que vai nos fazendo, aos poucos, apagar essa ideia do fogo-fato, do brilhar em busca de um reconhecimento que não é verídico. Porque o verdadeiro reconhecimento é aquele que faz com que a luz do Pai brilhe. Assim, que vossa luz resplandeça diante dos homens, eles verão vossas belas obras e glorificarão vosso Pai dos céus. Emmanuel nos aproxima, desse Jesus que foi escondido, desse Jesus que foi alçado a uma posição que nunca quis. Aquele que afirma, eu não busco a glória porque a glória é do Pai, não pode ser posto numa condição que o coloca em xeque diante das suas palavras e dos seus testemunhos. Percebam como o Espírito iluminado, e Jesus o é, faz essa fusão entre pensamento, entre palavra e entre obra. Emmanuel está nos convidando, todos, a que nos eduquemos como espíritos imortais. Está nos chamando para que modifiquemos a nossa forma de compreender as coisas, que busquemos não ter nas nossas opções aquela realidade da expectação e do compromisso contrário. Que sejamos coerentes. E a primeira coerência que podemos demonstrar, aliás, acho que já deveríamos tê-lo feito, se não fazemos, é dessa nossa condição da imortalidade. Se somos sabedores disso, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e nossas obras vão dar testemunho justamente desse conhecimento ou não. Porque não adianta nada que eu pense ser um espírito imortal, mas não fale como um espírito imortal. E muito menos não haja como um espírito assim. É só essa coerência que Jesus testemunha, exemplifica. É só essa coerência que vai nos fazer espíritos verdadeiramente portadores de luz, a luz do Pai que por nós vai se refletir. Enquanto a nossa condição evolutiva for a condição evolutiva da opacidade, a luz continuará disponível, mas o nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa obra, não serão conjugados. É um desafio, gente, um desafio que vale a jornada do espírito. Agora, que bonito poder conhecer isso, estando reencarnados como nos encontramos. Que bom ter tido acesso a algo assim tão claro, tão lúcido, que pode nortear a nossa própria conduta, sempre nos lembrando o que eu penso, o que eu falo, o que eu realizo. Se nisso houver uma coerência bela, porque as obras precisam ser belas, são belas, eu estou refletindo o Pai. Então, eu estou demonstrando em mim aquela adesão que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos convidava a ter. Olha, você não consegue pegar nada que venha dos que se dirigem a você. Não tem como barrar, você sofrerá. Qual a saída?
Bom, a saída é voltar-se para Deus. A saída é voltar-se para o Criador. É viver a existência porque ela é uma preciosa oportunidade. Não há uma vírgula no texto dizendo que a gente não deve viver a reencarnação e bem. Aliás, o desafio é esse. Jesus, diante daqueles seus seguidores, diz: olha, agora que vocês conhecem tudo isso, que vocês sabem que o Deus não é de Israel, que não é preciso ir ao templo para louvar, que não tem necessidade de seguir as coisas externas. Por favor, resplandeçam. Quer dizer, pratiquem a coerência para que os homens, vendo o que vocês fazem, glorifique aquele que é efetivamente a fonte de toda a luz. É algo assim de uma beleza muito grande. Eu dizia no começo, a lição engana um pouco, porque a gente olha o texto e fala, puxa, onde chega? Mas quando você vai decompondo, você vai entrando em Emmanuel, porque é um desafio terrível trabalhar um texto que a gente não pode repetir, porque repetir pode, às vezes, nem ter entendido o alcance, e trocar palavras não leva muito a casa. Agora, pegar o texto e tentar decompor e ver os estágios é algo assim desafiador. Isso leva vários dias, né? Quando a gente se prepara para uma exposição no Evangelho, isso demanda muito tempo de parar, de voltar, de reescrever, de repensar, de olhar a coisa por um jeito, buscar uma tradução, tentar ver. Veja que o texto que nós temos pela frente, eu usei uma palavra, mas trouxe uma nova. Né? No texto está o resplandeça, mas as obras não são boas, são belas. E o sentido de bela e boa é muito claro. Né? Você faz algo que é admirável, mas que não deve ser admiração para você. A admiração, como recomenda Jesus, é do Pai. Então, as pessoas beneficiadas pela coerência do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas obras, renderão graças ao Pai. Puxa, obrigado, Senhor. E com isso nós não teremos feito nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus espera de nós. Brilhe, mas no sentido de que a luz do Pai seja por todos reconhecida. É um senhor desafio, sabe, daqueles da gente pegar e anotar. E se você me permite, né, nós já temos liberdade com alguns, eu tenho mesmo, outros talvez não conheça pessoalmente, ou até conheça, como eu não vejo aqui ninguém, não sei quantos estão, é por isso que essas observações, às vezes, são feitas por mim. Mas é muito importante que a gente se esforce para que o pensamento se reflita na fala e se reflita na obra. O tempo todo, o tempo todo. E se algo de benéfico a nossa obra produzir, ela for bela, que nós vejamos as pessoas externarem a gratidão a Deus. Aí nós teremos cumprido o desafio, que é o de brilhar, não pessoalmente, de fazer com que a luz que o Pai nos oferece resplandeça, ultrapasse a simples jornada que estamos fazendo e cada vez seja maior, permitindo-nos, com a nossa postura, dar cumprimento aos desafios que Jesus nos veio apresentar para que conseguíssemos cumprir. No momento em que tanta gente quer apenas brilhar num fogo fato de algumas curtidas, às vezes, de algumas coisas sem sentido, né? Pensemos no desafio que é efetivamente manter essa coerência. E peçamos por aqueles que tudo fazem para serem portadores
dessa realidade. Quantos espíritos, nas mais diversas áreas, mantêm esta coerência e, através dela, o Pai nos oferece condições de existências cada vez mais protegidas. Eu gostaria de vibrar nesse momento por aqueles que trabalham em benefício dos demais na ciência. Aqueles que se dedicam diuturnamente a buscar transformar o conhecimento que trouxeram, que aqui reavivaram, que aqui despertaram, em benefícios em favor do outro. As áreas são tantas. O conhecimento que nos dá medicamentos, o conhecimento que nos dá facilidade de comunicação, o conhecimento que nos dá acesso a outros conhecimentos. São homens, mulheres, espíritos que trazem como desafio trabalhar para modificar a forma como vivem os outros que aqui estão. E que nos permitem, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua renúncia, obter uma vida, uma existência que é, sem sombra de dúvida, a existência melhor protegida de todas aquelas que tivemos. Pensemos nas facilidades que usufruímos graças a esse conhecimento. Da água que é encanada, do esgoto que é coletado e às vezes, infelizmente, não é tratado, da produção da energia limpa, facilitando que a natureza seja mantida. Por estes espíritos, vibremos, porque eles fazem uma diferença enorme para os nossos espíritos, permitindo-nos, com estas facilidades, eu vou denominá-las assim, aproveitar melhor os nossos dias para crescer espiritualmente. A luta pela sobrevivência é uma característica da reencarnação num mundo de expiações e provas e muito mais difícil no mundo primitivo. Porém, reencarnar-se, ter a oportunidade de viver com tantos apoios, facilita que nos concentremos em pensar, falar e agir de forma coerente. Que Deus nos ofereça a companhia dos bons espíritos, que a semana seja de paz e harmonia para todos vocês.